Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena. Hoje eu trouxe o Gui aqui pra falar com vocês junto comigo, porque eu pensei em trazer uma temática que como que é prestar medicina, estar na medicina e namorar, ainda mais alguém que não é da medicina, e como essa pessoa aguenta tudo isso. O Gui tá comigo desde antes de eu entrar no cursinho, então eu vou fazer umas perguntas pra ele e eu vou contar com a memória dele pra ele responder alguma coisa, mas vamos ver como que vai sair. Gordo, presta atenção. Primeiro eu vou fazer a contextualização. Onde a gente morava e quando a gente se conheceu e como? Bauru. A gente se conheceu no... Chamava, acho que, Polícia Federal, né? É, Fica meio feio falar isso, a gente tava meio que detido. Mentira, é uma rua. Mas era uma rua que chamavam de Polícia Federal lá em Bauru. E eu conheci ela através de um colega meu da faculdade na época. Minha mãe quer matar ele até hoje. Mas que dia que foi, você lembra? Ai, amor, é muito óbvio. 7 De de janeiro. 7 de janeiro de 2012. E quantos anos eu tinha e quantos anos você tinha? Acho que você... Eu sei que você tinha 18, eu não lembro. Ai, amor, só fazer as contas. 20? É. E o que você fazia da vida, assim, quando você me conheceu? Faculdade? Que ano que você tava? Tava cursando, acho que o segundo semestre da faculdade. Não, você tava no segundo ano. Eu cursava o terceiro semestre da faculdade? Não, mommy, você cursava o quinto, você tava indo pro quinto semestre, você tinha terminado o segundo ano. Sim, senhor, você tinha um monte de DP. Corta. Sim, Guilherme, 2012, você entrou na faculdade em 2010. Então, tô no terceiro 2010, semestre. 2011. Terceiro semestre. Não, Guilherme, 2010 você fez um ano. Não, eu entrei em 2011. Você entrou em 2011 na Sim. faculdade? Tem certeza? Sim, depois eu sou ruim de memória. Tá, ok, tá, então você tá... Beleza. Ok, amor, continua. Você tava... Como eu estava dizendo, eu conheci ela no terceiro semestre da faculdade de Engenharia de Produção, em Bauru. E eu fazia o quê? Através desse meu colega de faculdade. Ela tinha acabado o ensino técnico. Ensino médio, né, B? O ensino médio. Mas o colégio técnico que ela fazia e ia começar a fazer cursinho. Olha! Porque ela queria entrar, né, na faculdade de medicina. Tá. E quando eu te falei que eu queria medicina e que eu ia começar o cursinho, o que você pensou? Tipo, começar um namoro. Não, acho que não pensei nada disso. Só deixei levar. Não, achei que não ia ser tão sério assim, eu acho. Que bom! Pra mim, eu fiquei preocupada. Porque meu pai nunca facilitou nossa vida. Pelo contrário. E ainda mais um curso tão difícil. Eu te falei várias vezes, né? Que eu ficava preocupada, que eu pensei em desistir. Não do curso, mas de você. Morri! Porque eu tinha medo de me atrapalhar. E também porque eu acho que meu pai falava muito isso na minha cabeça, né? E aí eu interiorizava. Mas aí, no geral, eu também deixei as coisas acontecerem e tentei levar as duas coisas. Mas eu fiquei preocupada no começo. No primeiro ano de cursinho meu, como que foi o nosso namoro? Tipo, como que a gente... Você lembra como a gente se via? Como que eram as regras? Eu acho que a gente só se via de... sábado? Final de semana. Eu acho que a gente só se via de final de semana, exceto do domingo, né? Domingo eu sei que a gente não se via inicialmente. A gente não se via de domingo? A gente não se via de domingo, mas eu acho que eu passava... Não, no primeiro ano eu não passava. Passava? Então no primeiro ano eu passava sempre tomar um café da manhã, né? Café da manhã a gente Com você, almoçava. né? Ou almoçava. É. Depois da minha faculdade. Sim, porque... Ou antes. Ele estudava de manhã, nesse período ainda. E aí, pra gente se ver era sábado à noite ou
nesses intervalos de tempo. No almoço, acho que foi bastante, né? No almoço até. A gente depois ficava lá perto da faculdade, lá perto do cursinho, esperando. Então, tipo, não foi muito fácil, né, gordo? Todo mal há um sacrifício, né? Até hoje, faz anos. Pra todo mal há um sacrifício, não. Pra todo bem há um sacrifício. Ah, e quando eu não passei no primeiro ano de cursinho, o que você sentiu? Eu sabia que era difícil. Sei lá. Não sei, senti pena, né? Porque A que nível chegamos? todo mundo quer passar, sabia o quanto você queria, o quanto você tava se dedicando e muito ainda. Mas tem que continuar tentando, não tem jeito. Não tem jeito. E, tipo, quando você viu que eu não ia passar e que a gente ia ter que viver mais um ano disso, o que você pensou? Mais um ano ou mais alguns anos? Eu acho que o primeiro e o segundo ano foi bem tranquilo. Assim, particularmente falando, acho que eu mais comecei a sentir pressão, assim, meio que no terceiro ano que você começou a se cobrar muito e algumas coisas começaram a atrapalhar mesmo algumas coisas, né, do nosso relacionamento. Então, aí foi quando eu comecei a sentir, mas o primeiro e o segundo ano foi bem tranquilo. Então, a partir do terceiro ano que eu comecei a rezar mesmo para que ela passasse. Mas não deu muito certo. E aí, pro quarto ano de cursinho, eu resolvi ir pra São Paulo. Quando eu te liguei falando, porque assim, eu do nada vi que ia ter prova de bolsa. E aí eu falei pro meu pai, e por uma super surpresa, ele falou, vai. Aí eu falei, eu não vou sozinha. Falei, Guilherme, vai comigo. Aí foi eu e ele, dois retardados, nunca tinha ido... Eu tinha ido pra São Paulo quando eu tinha 10 anos, e esse eu já tava com 21. Aí fomos nós dois, na cara e na coragem, pra eu fazer essa prova. Mas aí quando eu te liguei falando que a gente precisava fazer isso, e que eu ia estudar em São Paulo, o que você achou? Eu sabia que eu também não queria ficar em Bauru, então acho que independente da distância eu torcia bastante. Lógico que de início eu apoiei, mas a ficha não caiu. Acho que só foi cair mesmo depois que ela deu a notícia de que ela acabou passando, né? Aí foi quando eu coloquei o pé no chão e falei, uau, e agora? Mas acho que quem tá do lado da pessoa tem que apoiar, não tem jeito. Ela sempre deixou muito bem claro pra mim desde o início de que medicina era prioridade na vida dela, de que ela passaria por cima de tudo, e então isso ela sempre deixou muito bem claro, que o nosso relacionamento estaria sempre atrás de medicina, né? Então isso é uma coisa que eu já tinha ciência já, então, enfim, se tivesse que ser, iria ser. E como a gente se via nesse um ano em São Paulo? Quase nunca. Não, a gente não se via. Sim, Acho que eu voltava pra São Paulo, eu tentava voltar pra Bauru pelo menos uma vez por mês ou em todo feriado, porque eu morava numa pensão em São Paulo e aí ele não podia ficar lá. E o Guilherme... Você tava formado? Não. Ele tava no último ano, tipo, não tinha tudo, então... não tinha como ele ficar lá. E aí a gente se via no máximo uma vez por mês, mas no segundo semestre a gente chegou a ficar 3 meses sem se ver. Já. Aí foi pesado. Você foi umas 2 vezes com os meus pais pra lá, né? Eu acho, mas tipo, ninguém podia dormir ou ficar por lá. Então eles faziam bate e volta, era cansativo. Esse um ano foi tudo ou nada, né? Se não desse certo, eu acho que o Guilherme desistia de vez. Exato. Exato não, amor, exato não. E como foi ficar esse tempo longe? Foi horrível. Foi muito ruim. Porque eu ficava lá na pensão, com um monte de gente, mas no final, tipo, não é a mesma coisa. E eu fiquei 3 anos com o Guilherme sempre ali do meu lado, em Bauru, sempre a gente saindo de final de semana. Aí do nada me vi sozinha em São Paulo, porque querendo ou não, você tá sozinho. É muito difícil, não tinha como ele ir pra lá do nada, nem eu ir pra São Paulo. Eu sabia que tinha que ser aquele ano. Nossa, foi muito ruim pra mim. Até hoje não é muito fácil. Foi cruel, né? Acho que foi uma prova de resistência mesmo. O bom é que você tava no último ano, né? Aí você tinha TCC, tinha um monte de coisa pra pensar, meio que ajudou, né? Não? Ocupa a cabeça, mas
ao mesmo tempo, quando chega o final de semana, era difícil. Mas, novamente, né? Acho que a gente tem que... Eu sabia que era o que ela queria, então... Não fazia... Sempre fui mais de deixar você tranquilo, eu acho, né? Não ficar fazendo pressão, enfim... Chegaremos nessa parte. De ficar... tendo que me ver e tudo mais, e isso e aquilo, não. Então, eu sempre deixei... Por mais que a saudade já era grande, eu sempre deixei aberto, né? Se desse, ok. Se não desse, tudo bem, vida que segue. A gente sempre pensava no futuro, né, B? Eu acho que a gente viveu de futuro por muitos anos. A gente vive ainda, mas hoje tá um pouquinho mais presente. Um pouquinho. Muito mais. É verdade. Momi, eu lembro até hoje, quando eu te liguei, falando que eu tinha passado. 8 horas da manhã. Você lembra? No sábado. Ou domingo, sei lá. Eu acho que era... não sei. Que você... Eu lembro exatamente o que você me falou. Mas você lembra o que você pensou, o que você sentiu quando eu te liguei e falei que tinha passado? Não lembro. Eu só sei que eu tava dormindo e... Eu só lembro de eu estar falando sério. Sério? Você tava muito duvidando, eu te liguei. Aí eu falei, eu passei. Aí você virou pra mim e falou assim, mentira. Foi a primeira coisa que você falou, foi mentira. Aí eu falei, não, tal, e você tava aí morto. Eu lembro que você tava morto, eu falei, depois eu te ligo. E também eu não tinha muito caído a ficha, porque quando saiu o resultado, ia sair o resultado acho que às 10 da manhã. E num site, numa página do Facebook, saiu o link antes. E aí eu entrei nesse link e tava lá, aprovado. Só que era 2 horas antes do horário que eles iam falar que ia sair o resultado. E, tipo, escrito aprovado. Então, tipo, eu demorei um pouco pra cair a ficha. Pera aí que o Guilherme tá vendo comida. Deu certo? Acho que sim. Tá. Aí demorou pra eu cair a ficha. Até não sair oficialmente, assim, tipo, a lista geral eu não acreditava. Mas eu pensei, eu nunca fui pra segunda fase, então não tinha como tá aparecendo outra coisa, mas foi complicado, mas nem eu acreditei. Imagina ele que tava dormindo. Eu acho que eu caí a ficha e chorei muito. Depois você lembra que eu fiz o post falando que eu tinha passado, aí sem querer eu excluí esse post, mas eu chorava. Nossa, aquela hora eu chorei muito. E eu acho que tinha acumulado, sabe? Todo o choro. Aí essa parte, eu acho que foi aí que caiu a ficha. Aí, então eu passei, e ao mesmo tempo que eu passei, você se formou. Certo? E aí em uma péssima hora. Você se formou no pior período possível pra engenharia e pra tudo. Pro mundo. Pro mundo. Ou melhor, Brasil. É. E foi no mesmo período que eu começava uma vida completamente diferente. Foi difícil? Foi porque eu acho que a pressão em cima de mim acabou sendo um pouquinho maior ainda, né? Acho que a gente... eu tinha me formado, enfim, o Brasil estava numa situação catastrófica. Não que esteja muito boa. Não que esteja muito boa agora, mas acho que está já melhorando, bem melhor do que eu na minha época. Mas, enfim, era o primeiro ano dela, eu sabia que começaram a ter muitas dúvidas, né? Enfim, era o primeiro ano dela e começa aqueles pensamentos, né? Que ela tá fora, ela tá sozinha, ela tá num mundo novo, né? Enfim, mas ela tava fazendo finalmente o que ela gostava. Em um lugar que eu nunca imaginei estar. Né? E aí começam os problemas do relacionamento. Porque também eu sou uma pessoa muito pro mundo, então isso pega ainda mais. Eu sou muito de conversar com as pessoas, de conhecer gente, de me enfiar em várias coisas, e isso deixava o Guilherme mais doido ainda. Muito. E, tipo, era muita coisa na minha vida, ainda até hoje eu faço muita coisa. Eu não sabia administrar o Gui e a faculdade. Ele me cobrava muito isso, e isso começou a me estressar muito. Cobrava assim. Se eu não falava um oi no horário que ele queria, ele dava crise. E isso começou a me estressar, mas ao mesmo tempo era um problema meu também, de não saber administrar. E aí vieram muitos e muitos problemas. Tanto que no final do primeiro semestre do segundo ano ele me abandonou. Você me abandonou. Ele disse pra todo mundo que fui eu, mas é mentira. Ela me largou. Não, foi assim, juntou um combo. Jogar nas traças. Lógico que não. Foi um combo. Tipo, ele me conheceu numa época onde eu me
restringir ao mundo. E aí, quando eu passei na faculdade, o Guilherme conheceu a Milena sem estar no cursinho, que é o que a Milena que minha mãe sempre falou pra ele e ele não acreditou. Que eu era de conversar, era de Ou conhecer... são suas sogras. Que eu era de conversar, de conhecer as pessoas, e aí foi um baque pra ele. Foi um baque pra mim por muita coisa que eu tinha que fazer ao mesmo tempo, administrar o relacionamento. E aí acabou que a gente terminou. Aí a gente ficou separado por 6 meses. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Não sei se o Gui concorda, mas eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram. Eu acho que se a gente tivesse continuado, não tivesse dado esse tempo pra nossa cabeça, a gente não estaria do jeito que a gente tá hoje. É o que eu penso. Eu acho que o Gui começou a ver muito mais a pessoa que eu sou e que não adianta, que esse é meu jeito de ser independente, de ir lá e fazer as coisas acontecer, mas isso não quer dizer que eu deixei de amar ou de dar atenção pra ele. Eu tento melhorar nisso. Eu vi que você melhorou muito nisso. Eu acho que você me deu mais liberdade. Eu acho que você começou a confiar mais. Eu acho que não seria a mesma coisa se não tivesse tido esse intervalo. E o que você acha? Horas de verdades. Eu acho que eu comecei a olhar um pouquinho mais pra mim também. Então, deixei um pouco... Eu acho que eu tava muito ligado a pensamentos e não tava muito me preocupando comigo. Então, ela vivia no WhatsApp, vivia online, vivia fazendo as coisas, né? E não me respondia, não me dava atenção, enfim, às vezes nem sequer me atendia e isso estava me incomodando de uma tal forma que em uma certa hora eu acabei ficando paranoico também. Então acho que, enfim, foi um período que a gente foi bom em partes, né? Infelizmente nunca é bom ficar longe. Mas... E aí a gente voltou, aconteceu o 3º ano, a gente foi se reajustando. E no final E o Guilherme não estava bem ainda estava com os problemas com relação ao emprego. Ele tinha começado a trabalhar, mas aí parou de novo. Aí, lembra? Você tava na outra certo. lá. E aí, do nada, ele virou assim, em setembro e falou: tô indo embora pra Sorocaba. Eu falei: como assim, Guilherme? Isso é sério? Ele já tinha citado isso antes, mas eu achei que ele não ia fazer isso. Aí ele pegou as coisas dele, veio pra casa de uma conhecida dele e ficou aqui em Sorocaba sem nada, uma mão na frente e outra atrás. E aí, aqui em Sorocaba eu digo porque eu tô aqui na casa dele. Aí ele ficou 1 mês, né, trabalhando de Uber, de táxi, e foi mandando o currículo. E aí ele conseguiu um emprego depois de 1 mês, né, gordo? E aí ele conseguiu um emprego, aí ele começou a ver as coisinhas dele. Hoje ele tem o apartamento dele aqui em Sorocaba. Hoje ele tá empregado, hoje ele fica o dia inteiro trabalhando e não fica me torturando. E aí agora tá ótimo, né, amor? Agora a gente tá em outro patamar, hoje o Guilherme tá com quase 30 anos. Falou a pessoa que tem 28 anos. Ele tem 28, eu tenho 26. Só que eu acabei de fazer, eu sou uma criança ainda. Só que não, tô ficando muito velha. A gente tá... Dia 7 de janeiro faz 8 anos que a gente se conhece. No caso, esse vídeo tá saindo dia 1º, então daqui 7 dias faz 8 anos que a gente se conhece. 6. Ela não sabe contar, desculpem. Isso, 6. É que ele é um engenheiro, essa é a função dele. Números, não minha. E hoje tá... Nossa, hoje tá muito melhor, né, gordo? A gente tá agora 1h30 de distância e não mais 4h30. Eu venho pra cá, às vezes ele resolve me visitar, ele vai lá me ver em São Paulo. Eu odeio São Paulo, eu não consigo ir pra lá, é muito ruim, gente. É ótimo, é maravilhoso. É muito ruim. Ele é que é chato. E... Só que, né, Momi, eu nunca consigo deixar as coisas em paz, né? O ano que vem eu vou embora. Vou ficar 1 ano, como vocês já sabem ou não, dá uma olhada aqui na playlist Harvard. O ano que vem... Ridículo. O ano que vem eu vou ficar 1 ano fora, vou morar em Boston por 1 ano. E quando eu te disse que eu passei pra morar 1 ano em Boston, o que... Caiu sua ficha já? Isso acho que é o de menos hoje. Acho que a gente já passou por tanta coisa. Mais 1 aninho fora. Mas você vai me ver uma vez. Vai ser um pouquinho mais pesado, mas acho que hoje a gente já tá num nível muito diferente do que era antes. Acho que se fosse antigamente, quando eu estivesse fazendo faculdade, um pouquinho mais restrito,
relacionado à parte financeira, né? E também E tempo e tudo mais, então acho que... estruturação do relacionamento. Estrutura né? também, acho que a gente já tem 8 anos aí já de vida, acho que um aninho hoje é fácil de Dá mais uma de oportunidade manusear, dessa, né? eu Olha, quando eu falei, até agora eu acho que tá começando a cair minha ficha, quando eu falei que eu ia pra lá. O Guilherme sabe que desde antes de entrar na faculdade, aliás, entre a USP São Paulo e a USP Ribeirão, eu escolhi prestar a USP São Paulo, principalmente pelo intercâmbio de Harvard. Então, desde o começo ele sabe que eu vou prestar, e desde o começo ele sabe que ia ser do 4º pro 5º ano, a gente só não sabia se eu ia passar. Então isso já era algo também... Mentira, eu já sabia. Besta. Então isso também já era algo que estava sendo trabalhada a ideia. Quando eu passei, eu acho que foi uma coisa de legal, feliz. Eu ainda não caí 100% a ficha. O que tá começando a cair agora, porque eu tô prestes a comprar a passagem. E aí, tipo, eu já chorei uma vez no telefone. Não vai ser nada fácil, porque... Tipo, esse final de ano, né? Eu tive muitos problemas e quem me acolheu foi o Guilherme. Eu vim aqui, ou ele foi pra São Paulo. Minha mãe também, mãe, calma. Mas não vai ser fácil. Eu vou te ver só em junho do ano que vem, ou julho. E depois só... Talvez, né? Não sabemos ainda. Talvez Tomara. dólar abaixo, porque tá difícil. Ajuda aí, né? E depois só quando eu voltar, que seria praticamente no outro janeiro, né, de 2021. Eu acho que não vai ser fácil, nem um pouco. Eu acho que eu vou estar de novo numa fase completamente louca, mas ao mesmo tempo muito perdida. Eu acho que não vai ser nem um pouco fácil, eu acho que eu vou sofrer bastante. Eu acho que pra ela vai ser mais fácil, sim. Sério? Eu acho que sim. Porque ela vive se enfiando em milhares de coisas, igual ela fez até hoje na faculdade. Então, acho que tudo que ela for pegando pela frente, ela vai ocupar muito tempo dela e não vai ter muito tempo pra pensar na gente aqui Nossa! no Brasil. Ela é muito assim. Então, acho que exceto, né, lógico, quando se vê sozinho depois, sem as atividades do dia a dia, aí realmente bate aquelas lembranças e acho que é quando vai, né, vai desabar. Mas aí você me atende, né? Pelo Skype, pelo Depende, né? WhatsApp. A gente vai pensar um pouco. É nada, vai estar morrendo de saudades de mim. Amor, e aí eu vou voltar, né? E eu tenho mais 2 anos de faculdade, com internato, com plantões. Como vai ser até eu me formar? O que você pensa? Vai ser difícil? Ou não, já tá de boa, né? Acho que eu tô mais de boa. Vai ser tranquilo até eu me formar, eu acho. Tirando quando eu tiver que prestar a prova da residência. Que eu acho que eu vou surtar um pouquinho. Acho que tem fases. Acho que, falando assim, especificamente, próximo ano, 2020, com ela um ano fora, acho que vai ser o mais pesado e o mais punk. É que, tipo, o pessoal que tá no internato fala que é complicado, né? Quando você entra no internato, você começa, tipo, a fazer plantão, a virar mas eu acho noite, que vai ficar ser- muito mais cansado, é mais difícil, Mas sabe? acho que vai ser diferente porque você vai estar aqui, né? Ano que vem você vai estar longe. Então, nesse quesito que eu acho que vai ser mais pesado. E também o 6º ano, né? Eu tava falando pra você que eu quero estudar pra prova de residência, dar o meu melhor. Mas se não der pra passar direto, não é que nem no cursinho, né? Que eu fiquei 4 anos com a minha vida estagnada. Não, é diferente. Eu vou poder trabalhar como médica, a gente vai poder começar a nossa vida. Não é a mesma coisa. É lógico que todo mundo quer passar direto, mas é difícil. E não é isso que vai acabar com a vida. Acho que a gente tem que pensar no outro caminho de como vai começar a vida. E aí é o que eu te pergunto por último. Como você acha que vai ser depois que eu me formar? Eu não sei, eu sou um cara que eu aprendi a deixar as coisas, não ficar planejando e simplesmente deixar rolar. E eu sou completamente ao contrário. Eu tenho minha vida inteira planejada. Eu não faço planos, nada disso, então se me perguntarem o que eu vou fazer o ano que vem, eu não sei, né? Lógico que eu tô planejando ir lá ver com ela, mas eu não sei, eu acho que vai melhorar e vai melhorar muito. Acho que a gente não vê a hora de acabar um pouco, encurtar mais ainda essa distância. A gente já encurtou muito essa distância, mas ainda tem aí uma longa distância, né, pela frente. Ela tem
chão ainda até ela se formar, que eu não vejo a hora, porque tá foda. Né? Ah, mãe, agora você trabalha, você sustenta a gente. Não? Tá vendo? Não é fácil. Né? Mas é isso. Mami, a gente ainda tem muita coisa pra viver, né? A gente já viveu muita coisa, mas ainda tem várias etapas da nossa vida ainda pra acontecer. Mas eu acho que o pior passou, tá por vir, mas depois que acabar, tende só a melhorar. Deu pra entender? Claramente. Perfeitamente. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que daqui pra frente é só melhoras. Acho que o pior já foi. Exato. Acho que o pior já foi, tirando o ano que vem, né? Mais alguma coisa? Não? Vai sentir minha falta? Não minta, não me faça passar vergonha. Né, você vai cortar? Oi? Você vai cortar? Não vou, Vai sim. não vou. Vai. Deve. Por quê? Porque sim, que eu tenho vergonha. Ai, gente, olha, isso daqui não é o perfeito marido de blogueira. Agora só falta a gente casar, mas vai demorar uns 4, 5 anos, né, gordo? É, porque não Tá tem vendo como. quem tá enrolando quem, né? Ah, eu tenho que me formar, senão meu pai me deserda. Ai, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do Guizinho. Ele vai aparecer aqui mais vezes, não ano que vem, né? Porque ele não vai estar comigo. É difícil, hein? Vai ser difícil. Mas depois, quem sabe, né? O resto da vida tem outros diários, Guilherme. Você não tá entendendo. Agora eu tenho que virar blogueira, tenho que gravar tudo. Gostou da minha nova profissão? Ah, adorei. Então é isso. Obrigado, gordo, por vir falar comigo. Responder essas perguntinhas. E não fazer nenhuma palhaçada, você respondeu bonitinho. Sou uma pessoa séria. Uma pessoa assim. Pra cortar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa comentário, curte. Manda qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero que vocês tenham gostado dessa temática. Eu tentei trazer o Gui e a medicina pra não sair muito do foco. Criando uma tag, né? Namorado versus a medicina. E no final tem os perrengues, mas se vocês dois quiserem vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Obrigado e tchau.